Pessoal, muito boa tarde. Mariana Guimarães aqui falando do Produção Cultural de A a Z, a plataforma de mentoria, consultoria e capacitação em produção cultural. Tudo bem com vocês? Opa, balancei aqui. Espero que esteja tudo ótimo nesse sabadão, com muita paz, amor e saúde, principalmente porque a situação ainda está bastante complicada para gente. Então, acho que a saúde vem em primeiro lugar nesse momento. Vamos lá, pessoal. Hoje eu trago para vocês mais um resumo geral de um edital, através de um vídeo análise, que é o que eu estou fazendo aí desde o começo dessa semana e nos próximos 7 dias, e pretendo continuar depois trabalhando os editais que estejam com as inscrições abertas, porque aí a gente soma duas práticas, a prática do estudo, a prática do entendimento da linguagem, através de uma possibilidade de inscrição, caso você se interesse por aquele edital, caso você tenha as premissas, o seu trabalho tem as características pertinentes, pertence à área daquele edital, você pode estar também realizando a sua inscrição e, quem sabe, sendo contemplado por um prêmio, por um chamamento público remunerado, que é o objetivo do nosso canal, é a gente trabalhar as possibilidades de ganhar dinheiro com a cultura, e não são poucas. A gente tem aí uma série de editais abertos no momento. Eu selecionei 10 editais durante o período de 14 dias, na verdade muito mais, porque a gente vai trabalhar no final com uma série de editais que são mais de 20 editais, e eu estou considerando como um. Mas, além desses, fazendo uma soma numa pesquisa que eu faço diária, e quando não é diária, eu pelo menos 3 ou 4 vezes por semana pesquiso os editais que estejam abertos para trabalhar com os mentorandos, para trabalhar inscrições aí de pessoas que fazem essa consultoria comigo, pessoas jurídicas, pessoas físicas que trabalham também neste formato de mentoria, e no momento, só no meu catálogo pesquisado, a gente tem pelo menos 90 editais com as inscrições abertas, considerando as possibilidades nacionais e as possibilidades internacionais. Isso fora todas as leis de incentivo. Ou seja, existe um mercado enorme aí, existe uma possibilidade de arrecadação grande, mas a gente tem que se movimentar para isso. A gente precisa pegar esses editais, ler esses editais e saber compreender aquelas informações que estão disponibilizadas, muitas vezes em letras miúdas, e é por isso que eu estou aqui, por isso que eu estou realizando esse trabalho. Contem comigo, sempre que vocês precisarem, entrem em contato, que a gente vai estar trocando e jogando esse carro para frente, para andar para frente. Não vamos ficar parado, principalmente nesse momento. É necessário que a gente trabalhe em rede, que a gente se articule cada vez mais para fortalecer a cultura, fortalecer o nosso trabalho através de caminhos concretos, caminhos possíveis, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai se dedicar ao Bolsa Funarte de Estímulo à Conservação Fotográfica Solange Zúñiga. Se você não conhece a Solange Zúñiga, pesquise, é uma figura bastante interessante na área da pesquisa fotográfica, e ela tem uma representatividade muito grande a ponto de ter um edital com o seu nome. Essa é uma pesquisa bastante interessante, você que se interessa por essa área. Mas provavelmente o público-alvo desse edital já conheça quem foi Solange Zúñiga, porque esse é um edital dedicado a um público bastante especializado. Necessariamente, quem vai participar desse edital precisa ser um pesquisador da área de fotografia, tá bom? Então, de cara, eu já deixo claro isso para vocês, para que, se esse não for o seu caso, e se você não tiver interesse em estudar o edital, em praticar esse estudo aqui comigo, você já de cara já passa para o próximo edital, porque edital não falta aqui nesse canal, pessoal. Vamos lá, vou fazer um resumo para vocês. Conforme eu já falei, ele é um edital de estímulo à pesquisa na área de fotografia, principalmente na área de conservação e preservação de acervo fotográfico. Ele concede uma bolsa para o proponente, para o contemplado, realizar uma pesquisa durante o período de 10 meses, e nesse final de pesquisa tem que haver a entrega de um produto, que é um produto escrito no formato de texto, que vai seguir o modelo de um caderno técnico-científico, que eu já vou descrever para vocês, tá? Mas basicamente é isso, pessoal.
O objetivo do edital é estimular a produção e conhecimento no campo da conservação e da preservação fotográfica a partir de 3 eixos que eles chamam de módulos. O primeiro módulo, ações e estudos sobre conservação e restauração fotográfica, que são saberes muito específicos, você precisa ter estudado isso para poder saber como se trabalhar a conservação e restauração desse tipo de material, que no caso é a fotografia. Qualquer tipo de conservação e restauração, a gente precisa ter um conhecimento bastante específico, e no caso é sobre fotografia que o edital fala. Num segundo módulo, ações e estudos sobre digitalização e preservação digital, que já é uma outra coisa. Se no primeiro módulo está trabalhando com conservação e restauração, no segundo módulo se dedica à digitalização e preservação digital, ou seja, o manuseio de todo esse material e a transposição desse material que é físico, palpável, para um formato digital. E aí não é como pegar uma fotografia da sua família em casa, colocar no scanner e simplesmente escanear aquela fotografia revelada. Precisa de um trabalho que ele é muito específico, ele é especializadérrimo, para que aquele acervo físico não se deteriore, porque a gente sabe que tem determinadas fotografias que, inclusive, quando são expostas a determinado tipo de luz, elas se deterioram. Então, esse manejo, esse manuseio, ele precisa ser muito especializado, tá? Por isso que se trata aí de um edital para pesquisadores da área. Caso você conheça, eu conheço algumas pessoas que trabalham com isso, por favor, indique esse edital para que esse pessoal possa estar aí se beneficiando, escrevendo as suas propostas e, quem sabe, sendo escolhidos para a realização desse trabalho que fica para o país de uma forma geral. Eles pesquisam, mas quem se beneficia de verdade é a história do país, é o histórico do país, são esses mecanismos que possibilitam que a gente, de fato, construa a nossa história, tenha toda a nossa história registrada. Temos ainda o terceiro módulo. O terceiro módulo é dedicado, assim como o primeiro e o segundo, a ações e estudos realizados sobre pausa. Entramos numa terceira proposta, que é a de processos fotográficos históricos dos séculos XIX e séculos XX. Você já vê aí que já é uma terceira proposta totalmente diferente, dentro da mesma área de pesquisa na área de fotografia, mas que o primeiro trabalha com conservação e restauração, o segundo trabalha com digitalização e preservação digital, e aí o terceiro módulo trabalha com a pesquisa de fotografias de teor histórico dos séculos XIX e século XX, trazendo aí o registro dessa história através desse objeto cultural. A fotografia, ela é uma forma de arte, e muitas vezes ela não tem aí um teor artístico, mas ela tem um teor histórico. Então a Funarte já vem sendo cobrada já há alguns anos a estimular também a pesquisa científica na área da cultura, e esse edital atende a essa solicitação de toda uma classe, o que eu acho importantíssimo também, a gente ter estímulos remunerados, incentivos remunerados para o trabalho de pesquisa na área da cultura. Bom, aí, num segundo momento, ainda dentro dessa parte do edital, ele faz uma descrição delimitando o que é cada um desses módulos. Eu não vou trazer aqui para vocês essa descrição, qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, além de todos os links que eu vou deixar pertinentes a esse documento, a essa proposta do edital. Eu vou deixar também para vocês uma abertura aí para caso vocês tenham dúvida e queiram conversar, queiram refletir juntos sobre esse edital. A gente está conversando sobre essas delimitações. Por quê? São delimitações extensas. Se a gente for parar aqui para falar sobre cada uma delas, eu vou ficar pelo menos 40 minutos falando de cada módulo, e não vem ao caso. Como você que vai se aproveitar desse edital, você é da área, acredito que não haja muita dificuldade de leitura, mas eu também estou disponível para a gente conversar. Eu tenho o maior prazer em conversar sobre esse tipo de matéria, caso contrário não estaria aqui trazendo para vocês um edital por dia analisado. Bom,
Existe um produto final, pulando já para um próximo item. Existe um produto final que você necessariamente tem que entregar, conforme eu já falei, que é uma publicação técnico-científica. Essa publicação ela tem um modelo específico. Ela tem o modelo dos cadernos técnicos de conservação fotográfica de números 6, 7 e 8, editados pela própria Funarte, pelo próprio departamento Centro de Pesquisa Fotográfica da própria Funarte, que é o CCPF Funarte. Bom, acredito que não haja nenhuma dificuldade, porque eu vou deixar para vocês também o link que dá acesso a esses cadernos. Então, você vai poder avaliar esses cadernos e ver qual o modelo que eles vão solicitar que a sua pesquisa esteja formatada. Esse texto ele tem que ter entre 80 e 100 laudas, mas não é o texto duro. Isso considera também as referências bibliográficas, as imagens anexas. Então, em quantidade de texto, esse volume é um pouco menor, mas como ele é um edital focado para pesquisadores, isso também não é um problema para um pesquisador, é um prazer escrever. Claro, para mim também é um grande prazer escrever, eu adoro fazer isso. E não sou da área específica de fotografia, mas com certeza não seria um impeditivo a obrigatoriedade de entregar uma pesquisa entre 80 e 100 laudas. Tem mais algumas especificações que o próprio edital descreve, tem que estar no padrão da ABNT, claro, isso também não é um problema. Mas para quando é esse edital, Mariana? As inscrições já estão abertas, tá? Elas abriram no dia 4 de agosto, mas elas vão até o dia 17 do 9. Então você ainda tem aí praticamente, hoje é dia 15, você tem mais de um mês e 2 dias para realizar a sua inscrição, que é um período considerável, dá para trabalhar bastante, levantar ideias, entender exatamente em qual módulo você se encaixa, se você se encaixa em mais de um módulo, o que também é uma possibilidade do edital. Você pode realizar a sua inscrição com bastante calma. Dessa vez não teremos pressa, porque às vezes temos. E quem pode participar desse edital, Mariana? Bom, qualquer brasileiro, ele é um edital disponibilizado para todo o território nacional, ele tem uma abrangência nacional, mas o público-alvo, conforme eu já falei, comecei esse vídeo falando sobre isso, são profissionais e estudantes nas áreas que envolvem a conservação e a preservação fotográfica. Então, de fato, se você não está dentro desse público-alvo, você não faz muito sentido você pensar em se inscrever nesse chamamento. Atenção, pessoal, só podem se inscrever pessoas físicas, tá? Atuantes nessa área, mas é um edital disponibilizado para pessoas físicas, não para pessoa jurídica, porque eles consideram que quem vai se inscrever ou é estudante ou já é profissional na área de pesquisa, tá? E aí, normalmente um pesquisador, para realizar a sua pesquisa, não tem necessidade de ter uma pessoa jurídica. Então, ele é aberto para pessoa física, isso faz todo sentido. E quem não pode participar, aquele velho texto que a gente fala sempre e que, de fato, tem que ter esse texto no edital, que é vedado a inscrição de servidores terceirizados ou profissionais que tenham vínculo de trabalho com a Funarte ou com o Ministério do Turismo e seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até segundo grau, tá? Me parece que quando é um edital mais extenso, proposto a um número maior, um público que seja um pouco mais abrangente, eles levam isso até terceiro grau. Mas quando é um edital relacionado a alguma pesquisa propriamente dita, eles param no segundo grau, conforme foi o edital anterior também. De quanto é o prêmio? Já falei para vocês, 40 mil, e vão ser distribuídos da seguinte forma. O módulo 1 vai receber 2 prêmios, duas bolsas de 40 mil. O módulo 2, 2 bolsas de 40 mil, e o módulo 3, uma bolsa. Pesquisa histórica, uma bolsa, digitalização, 2 bolsas, e conservação e preservação, 2 bolsas, num total de 40 vezes 5, 200 mil reais, e eles ainda acrescentam no montante total de gasto com esse edital ainda mais 60 mil, porque 60 mil é um custo administrativo da própria máquina. Esse pagamento ele vai ser realizado em 2 parcelas.
Como vai ser isso, Mariana? Bom, 70% logo após a entrega da documentação complementar, porque a gente sabe que no padrão dos editais da Funarte, primeiro você tem uma primeira avaliação da proposta que você manda para habilitação à concorrência. No segundo momento, você tem aí uma avaliação e uma pontuação da sua proposta, e no terceiro momento, você tem uma documentação complementar que você tem que entregar. Nesse caso específico, em até 7 dias úteis após a divulgação do seu nome como selecionado no portal da Funarte. Então, essa documentação complementar, ela te chancela como selecionado. Se você tiver a sua proposta selecionada e você não entregar essa documentação complementar, você comer essa mosca, minha gente. Às vezes acontece, viu? Já vi caso assim. Você, estando tudo certo, você recebe os 70% após a entrega da documentação complementar. Tá? Acredito que tem aí uma burocracia. Você entrega a documentação, tem um contrato a ser assinado, você logo recebe na sua conta de pessoa física, e não pode ser conta de terceiros, tem que ser a sua conta de pessoa física. Mariana, mas ainda tem 30%, e o restante desse dinheiro? O restante desse dinheiro é só na entrega do resultado do estudo e na aprovação do relatório final, que é analisado pela equipe da Funarte, especializada em processos fotográficos em fotografia, tá bom? O CCPF, ele tá dentro das artes visuais, tá? Só para vocês terem esse conhecimento, do Centro de Artes Visuais da Funarte. Então, é uma equipe do CEAV que vai avaliar, que vai estar presente nessa avaliação e vai estar coordenando a avaliação de todo esse processo seletivo nas suas 3 etapas. Já falamos que essa bolsa tem 40 mil, que o total de prêmios 260 para esse edital, 60 mil para custos administrativos. Onde vai ser realizado o projeto? Que é uma pergunta que muita gente faz. Esse edital especificamente, ele não faz essa menção, porque realmente é um projeto de pesquisa. Se ele tem uma abrangência nacional, a pessoa que vai receber esse valor, ela vai fazer a sua pesquisa, onde ela associou a sua proposta no envio para o processo seletivo, né, após o chamamento. Então, você pode realizar de onde você esteja, onde você, enfim, eu moro na região norte, na região sul, não interessa, eu vou enviar a minha proposta e, sendo selecionada, eu vou realizar esse trabalho aonde for necessário, de acordo com a minha própria proposta. Eu moro no Rio, por exemplo, mas eu quero realizar minha proposta em São Paulo, porque lá tem um grande acervo que me interessa, eu quero realizar essa proposta em algum estado do Nordeste, porque lá tem alguns materiais também que eu quero me dedicar. Então, aí é uma definição sua, e a partir do momento que você recebe esse valor, você tem que cumprir com essa programação que você entrega, inclusive, na inscrição do projeto. Então, a gente chega aqui na ideia de como vai ser, na pergunta de como vai ser realizado o projeto. O projeto vai ser realizado através dessa pesquisa, cuja duração é de 10 meses, né? E todas essas ações propostas e produtos gerados através desse edital, através dessa pesquisa, têm que ser oferecidos gratuitamente ao público, o que é coerente com as outras propostas, os outros editais desse programa. Também é uma característica que está aí presente em todos os editais que a gente está analisando da Funarte. Como é que eu vou realizar minhas inscrições, Mariana? Vamos lá. Por que eu falo das inscrições? Como é que eu vou realizar minhas inscrições? Porque você pode, inclusive, realizar mais de uma inscrição. Esse edital ele não está fechado a uma inscrição por proponente, mas você só pode ser escolhido, selecionado com uma inscrição, não que você não possa mandar mais. Você pode mandar mais e todas vão ser avaliadas caso elas sejam habilitadas na primeira etapa do processo seletivo, mas você só vai ser escolhido em uma inscrição, tá bom?
Você pode escrever quantos projetos você quiser, mas somente um projeto aí, o que eu estava falando, um projeto do mesmo proponente pode ser contemplado, e para inscrição você precisa necessariamente escolher um dos 3 módulos para o edital. Aí tem um trecho, que é um trecho que você pode se confundir a princípio. O trecho, eu não vou ler aqui como foi exatamente escrito no edital, mas basicamente o que o trecho fala é que o projeto ele contempla mais de um módulo. Então, se o seu projeto contempla também mais de um módulo, você tem que inscrever o mesmo projeto nos 3 módulos, tá? Então, você vai fazer 3 inscrições do mesmo projeto, porque ao receber essas inscrições, eles vão entender que é o mesmo projeto que contempla mais de um módulo. Se o seu projeto contempla um, você vai inscrever com um módulo. Se ele contempla 2, você vai fazer 2 inscrições do mesmo projeto, apontando que em uma inscrição é um módulo e outra na mesma coisa, se o seu projeto contempla os 3 módulos. Pode ser que contemple, pode ser que você faça pesquisa histórica e que você vai fazer toda a conservação e preservação desse material reunido e que você vai fazer também todo o processo de digitalização desse material que você trabalhou, pesquisou, reuniu, trabalhou a conservação e preservação e agora vai digitalizar para deixar isso para toda a sociedade, porque isso é um bem comum, tá bom? A inscrição ela é feita através de um formulário, da mesma maneira que os outros do programa. Você envia um formulário, preenche o formulário, aí você vai enviar esse formulário. Nesse formulário, você tem que colocar um currículo resumido também, com no máximo uma lauda. E aí, como é que você vai falar? Vou botar o currículo escrito no formulário, Mariana? Não, você vai escrever esse currículo num outro documento, vai gerar um link compartilhado aberto, não deixa esse link compartilhado fechado, e vai colocar esse link no formulário, na sua inscrição através do formulário. Lembra que esse link tem que ficar no mesmo lugarzinho, tem que ter o mesmo endereço até o final do processo seletivo, tá? Que às vezes a gente muda, o link ele muda o endereço e eles não vão conseguir abrir e você vai ser desabilitado logo de cara. E lembra também que você não pode compartilhar uma pasta. Você tem que compartilhar um arquivo, mas você não pode compartilhar através desse link uma pasta, porque você também já não será habilitado logo de cara. A inscrição também tem que mandar link com os currículos resumidos de, no máximo, uma lauda dos profissionais citados na ficha técnica. Se você não vai trabalhar sozinha, vai trabalhar com colaboradores, você cita quem são esses profissionais e já insere o currículo deles, porque eu acredito que qualquer colaborador que vá trabalhar num edital desse, ele seja altamente especializado, desde das ações fundamentais, as atividades fundamentais, de conservação e preservação até a programação visual, toda a sua ficha técnica será especializada. Você também tem que anexar cartas de anuência, tá? Das instituições que vão abrigar ações do seu projeto. Você precisa informar através de uma comprovação que essas instituições... Deixa eu trocar aqui minha perna, que minha perna já está dormente. Você tem que comprovar que essas instituições estão cientes do seu projeto e que elas aceitam realizar o seu projeto. Caso contrário, você não pode citá-las como uma fonte na sua proposta. Por exemplo, locais de pesquisa. Eu vou pesquisar em tal e tal e tal local e eu preciso da carta de anuência caso essa pesquisa não seja possível de ser realizada por qualquer pessoa, que, como se trata de uma ação muito especializada, com certeza não é qualquer pessoa que pode chegar ali na Biblioteca Nacional e pedir para mexer no acervo de fotografia da Biblioteca Nacional. Não é possível isso, caso contrário, a gente não vai ter todo esse material aí conservado. Bom, então vamos lá. E também você precisa entregar um cronograma detalhado com as etapas de trabalho. Gente, produção
pura, trabalho de produção para inscrição nesse edital. Então você tem que, os anexos que, além desse cronograma que você vai detalhar, vai dizer quando, você vai pegar esses 10 meses, você vai dividir nas etapas de produção do projeto, vai dizer o que é pré-produção, que você já vai ter feito uma metade, porque você já fez o cronograma, já fez uma série de coisas, o que é a produção propriamente dita, o desenvolvimento do trabalho, o que é a finalização, qual o mês que você vai realizar cada etapa, e dentro de cada etapa você vai especificar todas as atividades que você vai precisar realizar para o desenvolvimento desse projeto na sua integralidade. Se você quiser anexar qualquer outro documento que você julgar necessário, você faz da mesma maneira, você envia links compartilhados, lembrando que você não pode enviar de jeito nenhum uma pasta compartilhada, senão você é logo desabilitado de cara, logo na primeira etapa, e fica super frustrado, porque muitas vezes mandou um projeto, uma proposta maravilhosa, que possivelmente seria selecionada, poderia ser selecionada, mas você não cumpriu aí uma etapa básica, não cumpriu aí uma determinação básica de envio de documentação, e aí você é desabilitado por uma besteira, tá? Então vamos prestar bastante atenção nisso. O processo seletivo, como vai acontecer? Eu já dei uma resumida para vocês como ele vai acontecer, mas vamos recapitular, são 3 etapas, uma etapa de habilitação, que aí eles conferem se o seu documento foi enviado, se o seu link compartilhado ele está aberto, se eles têm acesso a esses anexos, se o seu currículo ele tem aí um respaldo, ele consegue comprovar que você é capaz de realizar aquilo que você está se propondo a realizar. Eles olham a ficha técnica, veem se as fichas de anuência, as cartas de anuência estão de acordo. Eles fazem ali uma avaliação da coerência daquela proposta, de todos os documentos que são agrupados, juntados à sua proposta. Aí eles vão publicar uma lista dos habilitados pelo site, pelo portal da Funarte. Caso você não tenha sido habilitado, você tem aí 5 dias para entrar com 5 dias, exatamente. Cada edital trabalha com uma quantidade de dias sempre úteis, mas esse edital está trabalhando com 5 dias para entrar com um recurso. Lembrando que no recurso você não pode solicitar que seja enviado um documento que você esqueceu no ato da inscrição. O recurso não. O recurso é para você dizer, olha, eu quero saber por que eu não fui habilitado, e caso eles argumentem que você não foi habilitado por um determinado ponto, que você tem a certeza que você cumpriu, você fala, não, eu enviei sim, e está aqui o envio, está aqui a comprovação de que é possível ter acesso a esse envio, e aí há possibilidade deles reverem aí esse quadro de desabilitado e você passar a ser habilitado e passar para a etapa 2, que é a seleção dos melhores projetos a partir de uma comissão estabelecida pelo próprio presidente da Funarte. Então, vão ser 6 membros, 6 pessoas, sendo 1 da Funarte e 5 especialistas de conhecimento comprovado e notoriedade nas áreas de conservação e preservação fotográfica. Claro, eu só posso avaliar um processo como ele na sua integralidade, com a profundidade que é necessária, se eu sou especialista nesse tipo de saber. Bom, pessoal, nós temos aí um número esquisito para a pontuação geral, 71 pontos. Meu Deus, como 71 pontos? 71 pontos não seriam 70 pontos? Não, são 71 pontos, e no final da descrição desses critérios eu vou dizer para você por que tem 71 pontos na máxima capacidade de pontuação dessa segunda etapa. Eles vão dar, basicamente são 7 itens, e eles vão dar 10 pontos para cada item. Então, para cada item desse você pode ganhar de 1 a 10 pontos, e de acordo com o somatório desses pontos, você é páreo ou não para essa seleção, tá bom? Para continuar nesse processo seletivo. Então vamos lá. Excelência de projeto quanto à sua qualidade, aos objetivos, à inovação e ao conteúdo, ou seja, está de acordo com aquele objetivo, fez um projeto que eles consideram de qualidade, que tem um nível de inovação, que tem um conteúdo pertinente ali à matéria que o edital está tratando. Ok, você pode ganhar entre 1 e 10 pontos. B, capacidade de execução do projeto de acordo com o cronograma apresentado. Produção, 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 produção.
Tem que dizer, bom, eu tenho capacidade de produzir aquela minha proposta maravilhosa que eu enviei. Porque você pode tirar 10 no item A e tirar 1 no item B, porque você fez um cronograma totalmente sem pé nem cabeça, totalmente desprovido de coerência, e aí você pode ser um ótimo profissional, a não ser que você contrate uma produção para te ajudar a fazer esse cronograma, se você realmente não tem como desenvolver um cronograma que comprove a sua capacidade de produção da sua ideia apresentada e pontuada pela letra A. Mas acredito que, como são pesquisadores, todos, basicamente todos, já têm ali uma noção de como desenvolver um cronograma de pesquisa. Porque todos estão dentro da universidade, trabalham só com isso, estudam só isso e podem, inclusive, pedir uma orientação a professores, a pessoas da área. E caso você tenha qualquer dúvida e eu puder te ajudar de alguma forma também, eu estou disponível aí para te dar ali umas dicas para estabelecer um cronograma que seja coerente com a relação de atividades que você quer desenvolver. Tá? A gente já falou um pouco antes sobre como você vai desenvolver esse cronograma, né? Vai dividir esses 10 meses, vai dividir em etapas, cada etapa você vai ter ali uma quantidade e vai listar essas atividades e, se possível, vai colocar as datas que essas atividades vão ser realizadas, tá? Vamos lá, pessoal, continuando. A gente já falou sobre o item, a letra A da etapa 2, que é de avaliação pela comissão de seleção, ou seja, a pontuação desse seu projeto junto a essa comissão, porque a somatória de 10 pontos de 7 itens, ou seja, 10 pontos para cada 7 itens dá 70 pontos, e no final a gente tem aí mais um ponto que eu vou dizer de onde ele vem, esse ponto esquisito aí para esse processo seletivo, mas faz todo sentido e eu gostei do que eu vi. Vamos lá. A letra B é a capacidade de execução, a gente já falou, que é a sua capacidade de organizar num sistema de produção a sua ideia. A letra C é contribuição para a consolidação ou expansão do campo relativo ao módulo em questão, ou seja, aquele módulo que você vai selecionar o enquadramento da sua proposta, você tem que estar aí comprovando uma contribuição e consolidação daquele módulo, daquela ideia daquele módulo através do seu projeto, ou seja, o seu projeto tem que contribuir para aquele campo do módulo selecionado. A letra D, argumentação na construção do conteúdo, você tem que ter um bom texto para dizer exatamente por que você está realizando aquele projeto, justificando aquilo através de uma argumentação que seja bem redigida e que convença a comissão. A letra E é alcance e eficácia do projeto para democratização do acesso e seus resultados, ou seja, você está fazendo aquele projeto e aquele projeto, ele, principalmente por ele ter caráter público, ele tem que colaborar com o processo de democratização daquela informação. Então, se você está trabalhando com digitalização, você vai utilizar qual mecanismo, qual é o caminho que você vai percorrer para democratizar aquele conteúdo digitalizado ou aquele conteúdo conservado e preservado no caso do primeiro módulo, ou aquela pesquisa histórica no caso do módulo 3. Letra F, relevância dos resultados do projeto para conservação e preservação de acervos fotográficos, ou seja, através dos resultados, você tem que demonstrar uma relevância do seu projeto para a área de pesquisa de fotografia, ligadas à conservação e preservação, que é o grande mote, que é o grande argumento desse edital. E você faz isso como? Mariana, mas eu ainda não estou com resultado, ainda não estou de posse do resultado, como é que eu vou comprovar isso? Bom, você vai comprovar isso através da sua argumentação, através da justificativa, explicando que a sua proposta, a sua pesquisa é extremamente importante para a área e, consequentemente, para toda a sociedade brasileira por tais e tais e tais motivos, e cada motivo você justifica dentro aí da delimitação da sua proposta e dentro daqueles, lembra que eu falei? Aqueles 3 textos que delimitam cada um desses módulos, você vai
ler e estudar bem essa delimitação para você estar construindo esse texto de maneira a atender à proposta do próprio edital. E por fim, a letra G, conformidade com as premissas estabelecidas no item 1 desse edital, que é justamente aquela relação de módulos. Você precisa estar em conformidade com aquilo, não adianta você fugir daqueles limites, você fugir desses 3 eixos, nesses 3 módulos, né, eles chamam de módulos, porque aí você não vai ser contemplado, não é o objeto do contrato, e a ideia é que você faça um projeto que atenda ao objeto desse edital. Eu falei contrato, mas perdão, não é contrato, é edital, objeto da mesma forma, porque a gente está falando do objeto, do objetivo, mas do edital e não do contrato. Estou acelerada aqui para ver se a gente não fica mais do que 40 minutos nessa videoanálise. Bom, mas eu falei no início da minha descrição dessa segunda etapa, que seriam 71 pontos, e até agora, Mariana, a gente só falou de 70 pontos, porque a gente falou de 7 letras, cada letra tem de 1 a 10 pontos, no máximo de 70 pontos no seu somatório, e você está falando em 71 pontos? Tô falando, porque existe uma cláusula que é a 10.1.1, que diz o seguinte: para a promoção do equilíbrio na distribuição regional dos recursos, os projetos apresentados por proponentes dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins, e com previsão de realização nessas localidades, terão um ponto acrescido à sua pontuação final. Nesse caso, o candidato deverá apresentar comprovante de residência no ato da inscrição do projeto. Ou seja, o que é isso, Mariana? Bom, eles visando a promoção do equilíbrio na distribuição entre as regiões, na distribuição desses recursos, dessa premiação entre as regiões, eles citaram aqui basicamente todo mundo, menos Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Minas Gerais, né? Menos o Sudeste, ou seja, eles querem que esses recursos eles vão para outros lugares que não sejam o Sudeste. Do Sul, eles também citaram apenas Santa Catarina, tá bom? Então, eles devem ter uma métrica de distribuição desses recursos e devem querer contemplar aí locais que ainda não foram contemplados. E esses locais, portanto, que eles desenvolvam os seus projetos na própria localidade atribuída à inscrição, eles recebem mais um ponto, e para isso você tem que, caso seja o seu caso, entregar um comprovante de residência que comprove que você está lá e vai ficar lá. E o cronograma também deve ser considerado uma coerência entre o cronograma, porque você vai estabelecer as suas atividades nessa localidade, então você não vai apresentar atividades como grandes viagens, ou vai ter que fazer alguma viagem pontual, mas acredito que o ideal para esse caso, para você ganhar esse um ponto, é que você desenvolva todas as suas atividades na localidade cujo endereço está no comprovante que você vai enviar, tá bom? Existe um critério de desempate que eu não vou citar aqui para vocês, porque tem, vou aqui falar rapidamente então. A linha A, a linha F e a linha G, que uma é a excelência e qualidade do projeto, a F, relevância dos resultados, e a G, conformidade com as premissas estabelecidas no item 1, que descreve os módulos do projeto. Então, caso haja empate, essas alíneas serão consideradas para desempate. Maior pontuação primeiro na A, depois na G, na F, perdão, e depois na G. Nessa ordem, eles vão desempatando o pessoal que ficar empatado. Mas olha, pessoal, esse um pontinho aí desses estados, eu tenho certeza que vai garantir aí para muita gente um critério também de desempate, não oficial, mas extraoficial. Caso a pessoa não tenha sido, não tenha enviado e não escolha fazer nesses termos a ponto de ganhar essa pontuação, com certeza ela desempataria se ela optasse sendo de uma dessas regiões
realizar o seu projeto, então vale a pena pensar nessa possibilidade. Bom, a gente chega então na etapa 3, que é a análise de documentos de caráter eliminatório, ou seja, foi escolhido, mas não apresentou os documentos, realmente você não tem como ser contratado e receber receber essa bolsa de 40 mil reais para desenvolvimento dessa pesquisa durante o período de 10 meses pela Funarte. Enfim, aí no final tem ali uma série de pontos importantes para acompanhamento do projeto. Após a assinatura do contrato, você deve começar imediatamente a realização do seu projeto. Você tem que entregar 2 relatórios de realizações, um após o 3º mês de execução do projeto e outro até 30 dias depois de realização total. Se você for fazer uma oficina, porque eles estabelecem que você pode até incluir, além da publicação que é obrigatória, além do caderno técnico-científico, você pode incluir uma oficina na sua programação, mas essa oficina tem que ser entrada gratuita, tem que ter 4 horas de aula no mínimo e ela tem que ser exclusiva para a exposição do seu trabalho, ela não pode ter outro tema, tá bom? Aí, pessoal, a gente entra num trecho aqui que eu botei até em vermelho, porque trata-se de dinheiro, que são aqueles 30% que ficam para serem recebidos agora só aqui no final. E aí eles só vão ser recebidos depois de você entregar o relatório, o relatório final e o produto final e uma comissão composta por 3 técnicos da equipe do Centro de Artes Visuais da Funarte, avaliar os seus resultados finais, avaliar o seu relatório, dar o ok, e aí eles te depositam aqueles 30% que ficaram faltando. Lembra que você recebeu só 70%? E no final eles fazem aqui umas considerações finais, que caso tenha menores de 18 anos nesse acervo, nesse material, você precisa ter uma liberação do Juizado da Infância e da Juventude até 72 horas antes da abertura do seu evento. Não vale protocolo de requerimentos e já tem que ter essa liberação finalizada. Você tem que ter uma atenção à classificação do evento, você tem que ter uma atenção à acessibilidade do evento e você tem que ter uma atenção ao material gráfico e à forma de produção desse material gráfico. Você tem que estar o tempo todo em constante conversa com a Funarte, de maneira a aprovar esse material num tempo necessário para se realizar também uma divulgação por parte da Funarte. Então, isso é protocolar, isso tem em qualquer edital, em qualquer projeto desenvolvido junto a órgãos públicos. Tá bom, pessoal? Estamos aí com mais 11 minutos, então, finalizando mais essa parte da análise, então, do edital Bolsa Funarte de estímulo à conservação fotográfica Solange Zúñiga, tá certo? Então é isso, mais uma missão cumprida, mais um edital analisado. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas aqui pelo perfil, podem me mandar mensagem, podem entrar em contato através do Facebook, Instagram, podem me mandar e-mail, enfim, eu estou disponível para ajudar no que for necessário, dentro do possível, cada um de vocês, rumo à conquista aí de muitos editais para que a gente possa estar atingindo uma sustentabilidade que é possível dentro da arte e da cultura, tá bom? Um beijo, até segunda-feira.